como já havíamos falado em alguns dos nossos encontros anteriores, estes momentos em que estamos juntos servem e têm um objetivo, têm um intuito de aprendermos coisas sobre a Igreja, aprendermos coisas sobre a vida. Também. Mas o mais importante é aprendermos a conhecermos a nós mesmos. Não é apenas de hoje que somos confrontados com alguns momentos de perplexidade, de que é isto, de coisas que não sabemos, que não conhecemos. Por exemplo, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é que fazemos nesta vida, porque é que estamos vivos, qual é o propósito, o objetivo da nossa vida. E muitas vezes, se não mesmo a maioria delas, o que é que nós fazemos ao longo da vida? Passamos a vida toda cogitando estas questões, caldeando estes assuntos e não passamos disto. Somos apenas pessoas que colocamos questões, mas não somos pessoas que obtenhamos respostas. E é fundamental que as obtenhamos. Hoje o objetivo da minha conversa convosco radica na morte. Vamos falar sobre a morte. O que é a morte, o que é que ela nos espera, o que é que acontece do lado de cada morte, do lado da morte. E depois com a ressurreição, evidentemente. Mas, para chegarmos à morte, nós temos que passar pela vida. É fundamental. Ninguém morre se não estiver vivo. Então voltamos àquela premissa anterior de quem sou, o que fazemos cá, de onde viemos, porque é que estamos vivos e por aí fora, como eu disse há pouco. Bem, nós estamos vivos naturalmente porque Deus nos criou. Nós estamos vivos porque Deus criou uma criação angélica, cósmica, onde nós habitamos. Porque Deus criou antepassados nossos, como Adão e Eva. E porquê é que Deus criou? Porque Deus tinha necessidade de criar alguma coisa. Por um lado, não. Deus não teria necessidade de criar nada se nós interpretarmos a criação de Deus como uma necessidade de Deus se afirmar enquanto Deus. Deus não tem egos. Deus não tem, como nós, a necessidade de se afirmar. Ele é o que Ele é. E não precisa que nós o complementemos em nada. Todavia, Deus complementa-nos em tudo se nós aceitarmos, pegando na nossa vontade livre, pegando no nosso livre-arbítrio e aceitando no uso da nossa liberdade o convite que Deus nos faz. E o convite que Deus nos faz, amados irmãos e irmãs, foi o convite que Deus fez a Adão e Eva. Mas esse convite que Deus faz a Adão e Eva vem depois, naturalmente, de os ter criado. Deus cria, como eu disse, não por necessidade de se afirmar enquanto Deus. Deus cria por bondade. Deus cria porque é, enquanto Deus, dinâmico. Ele é movimento de amor. Deus não está só na Trindade. É um só Deus. Mas na Trindade nós temos três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai ama o Filho, ama o Espírito Santo. E o Espírito Santo ama o Pai, e o Filho ama o Pai e o Espírito Santo. E o Espírito Santo ama o Pai e o Filho. E este amor gera movimento ao interior da Trindade. É esse movimento que é todo ele alicerçado num amor que transborda da própria Trindade. Porquê? Porque Deus não podia ser Deus e ser egoísta. Não podia ser Deus e ser comodista. Não podia ser Deus e contemplar-se apenas Ele próprio no amor que Ele mesmo vive na triplicidade das pessoas que habitam a Santíssima Trindade. Então Deus cria, Deus faz a criação. E faz a criação e cria-nos ao interior da criação. Ele cria no primeiro dia, como vem no primeiro capítulo do Gênesis, a luz. Bem, e se calhar, muitas vezes não nos perguntamos, mas como é que é possível Deus ter criado a luz? E diz que tudo.
fica e está iluminado se o sol só é criado no quarto dia? Naturalmente que fez-se luz. Não no primeiro, no segundo, no terceiro dia, não porque ela viesse a luz do sol, vinha do próprio Deus. Porque Deus é luz, além de ser amor. Deus é também bondade. Deus é também beleza. Deus é também compassivo. Deus é harmonioso. Deus é amor, antes, durante e depois. Então Deus cria a criação para que nós descobramos o amor e como é que o amor se vive. E descobrindo o amor de Deus, descobrindo o amor de Deus, mas vivendo-o do ponto de vista da humanidade que Deus criou, na qual nós participamos plenamente enquanto homens e mulheres, Deus desejou e quis, deseja e quer que nós vivamos esse amor, à imagem do amor parâmetro e referencial que Ele deu, para entrarmos em comunhão com Ele, com o próprio Deus. Mas nós não podemos comungar com Deus sem nos encontrarmos primeiro com os nossos irmãos e irmãs, como Deus triúnico se encontra, se revê e se ama triplamente em cada momento, e este momento é um momento perpétuo, sem princípio nem fim, no amor que perpassa constantemente por cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, o homem e a mulher são chamados a viver esse amor dinâmico de Deus. Bem, e como é que isso é possível? É possível porque Deus criou, como lemos também no livro do Gênesis, no Pentateuco, no primeiro capítulo, se não me engano, versículo 26, 27 ou 28, criou-os à sua imagem e semelhança. E o que é isto da imagem, de sermos criados à imagem de Deus? Muitos pensam que ser criado à imagem de Deus é ter 2 mãos, 10 dedos nas mãos, os pés, enfim, 20 dedos, 2 orelhas, cabelo, bracinhos, perninhas. Bem, essa é a parte mais exterior da imagem de Deus. Também é verdade que isso conta, mas não é o que conta mais. O que conta mais, amados irmãos, e vou-vos dar 3 exemplos, são os movimentos relacionais, por um lado, que nós somos chamados a ter com Deus, passando pelos nossos irmãos, já vamos ver o que é que isso é. É o dinamismo de crescimento que o homem e a mulher têm e a liberdade, o livre-arbítrio. Isto são 3 facetas da humanidade, na qual nós participamos, pela natureza humana que nós ostentamos e que nos foi dada por Deus. Nós somos seres relacionais na medida uns com os outros, necessário e obrigatoriamente, se quisermos que a imagem de Deus se agigante na sua forma plena em nós. Da mesma forma que a Trindade vive aquele amor do qual eu falei há pouco, relacionando-se cada uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade com as outras 2. Então nós somos cada vez mais imagem de Deus, cada vez mais imagem adequada e mais perfeita e mais plena de Deus, na medida em que nós nos relacionarmos com os outros. Bem, mas este relacionamento radica, obrigatoriamente, toma raízes, necessariamente, no amor de Deus. Nós somos criados para aprendermos a amar como Deus ama. Ele é sempre a imagem, Ele é sempre o parâmetro. E esse amor que nós somos convidados a perceber, a compreender, a interiorizar, a viver nas nossas vidas, pressupõe que, quando eu amo, eu abdico do meu ego, eu abdico das minhas coisas, eu abdico das minhas propriedades, não falo propriedades de terrenos apenas, eu abdico das minhas propriedades intelectuais e emocionais. Bem, eu posso estar abdicar das propriedades emocionais. Eu estou emocionalmente mal, estou frustrado. Mas há quem esteja mais frustrado do que eu. Eu estou desanimado, mas há quem tenha menos desânimo do que eu. Eu não tenho motivação, mas quantos não têm força para dar um pequenino passo de 10 centímetros, pondo um pé dentro do outro? Então, quando eu amo, eu priorizo o próximo, a próxima.
o homem e a mulher que estão diante de mim. Sejam consanguineamente da minha família ou consanguineamente do meu amor. Quando eu amo, eu ponho em movimento para os outros como Deus se pôs em movimento para nós. Quando eu amo, eu crio como Deus criou a criação angélica e cósmica. Eu crio espaço para que os outros possam existir, para que os outros possam ter visibilidade. Eu saio do meu protagonismo e abdico de estar na vitrine, de ser aclamado e aplaudido, e crio espaço para que os outros tenham rostos que se tornem visíveis diante de mim. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro momento de amor. É assim que Deus nos ama. É assim que nós somos chamados a amar. Logo, uma das facetas da imagem de Deus é sermos seres que se relacionam, seres humanos que se relacionam com os outros seres humanos à imagem de Deus. Bem, esse relacionamento depois pressupõe a imagem também de Deus, que é ilimitado em tudo, está para além, eu ousaria dizer, de qualquer ilimitação. Não é para além de qualquer limitação, isso é pouco ainda dizer. Deus está para além de tudo que é ilimitado. Então nós, que nascemos limitados, e nascemos limitados porque nascemos com a necessidade, e não só apenas a capacidade, mas a necessidade de aprendermos, como Adão no paraíso, como Eva no paraíso, ainda que adultos corporeamente, eles eram crianças, como disse Santo Ireneu de Leão. Eles eram crianças. Eles não eram amadurecidos ainda no conhecimento que Deus pôs vocacionalmente diante de ambos, eles dois, de Adão e Eva, para que um dia o atingissem, esse conhecimento, já adultos na fé, adultos no amor, e pudessem entrar em plena comunhão com Deus. Deus dá esse potencial a Adão e Eva, esse potencial de crescimento existe em todos nós hoje, existirá em todos os momentos, em todas as faixas etárias, em todos os séculos que hão de vir, até a parousia, até a ressurreição dos vivos e dos mortos. E esses são momentos cruciais na vida da humanidade, amados irmãos. Depois nós temos uma outra faceta, como eu disse há pouco, que suporta a imagem de Deus no homem e na mulher, que é a liberdade. É o que fazemos da nossa liberdade. A liberdade, ela existe primeiramente em Deus. Deus é completamente livre para ser o que Ele é. Deus é completamente livre para decidir o que Ele entender que decidir deve. Mas Deus, ao contrário dos homens e das mulheres, decide somente aquilo que em justiça é justo, justamente aconselhado pelo amor que Ele vive, que Ele, Deus, decida. Nós tomamos decisões fora do contexto do amor. Nós decidimos à margem do amor. Logo, a liberdade que nós temos, que é uma das facetas que tem a ver com a imagem de Deus em nós, obrigar-nos-ia, se nós nos obrigássemos a nós mesmos, é que usássemos o nosso livre-arbítrio para aceitarmos os convites que Deus nos propõe. Porque Deus convida-nos propondo-se como conteúdo do convite que nos faz para que nós o amemos, sem dúvida. Para que nós o conheçamos como Deus, com certeza. Mas, sobretudo, para que nós descobramos quem somos, de onde viemos, como eu disse no princípio, para onde vamos, qual é o propósito da nossa vida. E o propósito da nossa vida, como dizem muitos padres da Igreja, como Santo Atanásio de Alexandria, São Gregório de Nissa, São Gregório de Nazianzo e muitos outros, o propósito da nossa vida é exatamente a comunhão com Deus. O que é isto de comungarmos com Deus? É tornarmos participantes e participativos na sua vida. Mas nós não podemos fazer isso da forma que Deus o faz ao interior da Trindade, porque nós não temos natureza divina, nós temos natureza humana, somente. Mas Deus dotou a natureza humana, na liberdade que nos dá como faceta da imagem dele em nós, deu-nos a possibilidade de nós crescermos ilimitadamente. Nós temos potencialidades que os anjos não têm. Hoje os anjos são superiores a nós, mas nós somos vocacionalmente e potencialmente, se pegarmos nas potencialidades que temos e as preenchermos
da força de Deus. E a força de Deus, no contexto que estamos a falar, é a força do amor de Deus na nossa vida. Se nós pegarmos nesse amor, o aprendermos a viver e a transmitir aos outros, nós vamos crescer acima dos anjos. À partida, nós somos, queridos irmãos, a coroa, o coroamento de toda a criação de Deus, angélica e cósmica. Deus deu ao homem e à mulher o que não deu aos anjos. Deus deu à humanidade a possibilidade de cada um dos seus membros que compõem a humanidade, homens e mulheres, se tornarem Deus. Como Deus é Deus. Não pela natureza, não pela essência. Porque isso só Deus é. De natureza divina e de essência divina. Mas de nos tornarmos Deus pela graça. Foi esse o convite que foi feito a Adão e Eva. É esse o convite que foi feito a todos os descendentes de Adão e Eva, entre os quais nos encontramos nós. Amados irmãos. Depois nós temos algo que ignoramos, na maioria das vezes, na imagem que temos de Deus. Nós pensamos que eu, homem, tu, mulher, cada um de nós, tem a imagem de Deus em si de forma unívoca. E não é verdade. Nós somos, homem e mulher, juntos, a imagem de Deus. Se o homem não tivesse a mulher, se a mulher não tivesse o homem, não haveria imagem de Deus repousando no homem sem a mulher, como não há imagem de Deus repousando na mulher sem o homem. Por isso Deus criou Eva. Deus não criou ao contrário do que muitos, enfim, teólogos da Igreja Ortodoxa afirmam fora dela. Deus não criou Adão e Eva, isto a propósito estamos a falar da vida e depois da morte que se lhe seguirá. Deus não criou Adão e Eva, ao contrário do que dizem muitos ilustres senhores dentro da Igreja e fora dela, porque sabia que Adão ia pecar e Eva também, que a queda ia existir, e então para que houvesse procriação, para que a humanidade não se extinguisse, para que houvesse continuidade procriativa, então Deus, sabendo antecipadamente do que no futuro iriam ser os atos de Adão e Eva, cria a mulher. Não, Deus não cria a mulher por causa da queda. Deus cria a mulher porque, como Deus diz no Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Mas a mulher não é um complemento do homem. Não é uma coisa menor. Não é algo inferior ao homem. A mulher é, em tudo, se nós quisermos ser justos, superior ao homem na sua espiritualidade. Porque se repararmos no Gênesis, na criação, nós vemos que Deus começa a criar do menor para o maior. Não fala apenas de volume, de peso, mas fala de qualidades, de consequências e do exercício das qualidades que Deus, ao criar, coloca em cada um dos seres que Ele cria. Tanto animais como depois o homem. Bem, o homem é o penúltimo. Porquê? Porque Ele é o rei da criação, sem dúvida. É Ele, e já vamos falar disso, que nomeia os animais. Mas, por último, é a mulher que é criada. Não é o homem. E como mais tarde, já longínquamente do Pentateuco, 2 mil anos depois, no Novo Testamento, o Senhor vem dizer: os últimos serão os primeiros. E a mulher é realmente a primeira. E vemos isso na mulher parâmetro, na mulher norma, na mulher plena, que plenamente viveu na plenitude toda a vocação que, enquanto ser humano, ela tinha, ao ponto de transcender ela mesma o seu género feminino e ser ícone, imagem de toda a humanidade, aí comportados homem e mulher, que é a mãe deles. Mas isto foi dado a Eva também. Isto é dado a todas as mulheres. Esta vocação é dada a todas as mulheres. Mas como eu estava a dizer, Deus criou Eva por esta razão, para que o amor pudesse ser vivido. Se Adão não tivesse, Eva não podia amar. Se não pudesse amar, não podia ter a imagem de Deus. Porque Deus é, entre muitas outras coisas, também, fundamentalmente, amor. Então, Deus cria a criação para que os seres criados descubram o seu amor divino e a forma como Ele
como esse amor é vivido. Deus, que é antes de todas as idades, não tem princípio, não tem existência cronológica, nem tem fim. Cria-nos a partir do ponto zero. Há um momento em que nós não existimos, e nós sim estamos ao nível da existência cronológica, temporal, do tempo. Deus não está. Deus está fora do tempo. Nós somos criados a partir do ponto zero, mas vocacionados a sermos imortais, a sermos eternos como Deus. Como eu disse, pela graça, pelas energias incriadas de Deus, não pela sua natureza. Mas só é possível isso se nós tivermos esse movimento de amor. E esse movimento de amor é possível porque existem dois géneros, masculino e feminino. Se não existissem, não haveria imagem de Deus na humanidade. A humanidade não comportaria a imagem de Deus. Isto dizem uma quantidade de padres da Igreja, desde os primeiros séculos, os padres apostólicos, até aos últimos e mais recentes. Então é fundamental que nós tenhamos a garantia que é precioso que o homem e a mulher se encontrem nesse acordo de vontades de se redescobrirem um ao outro. O amor existe para que eu, descobrindo o outro, me descubra a mim próprio. Porquê? Porque quando eu amo, eu estou atento, não a mim, mas estou atento à mulher, ou ao marido, ou aos filhos, ou aos vizinhos, ou às famílias que eu amo. E nesse movimento eu despojo à imagem do despojamento que o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, o Verbo, que encarna no ventre de Maria, também teve. Ele despojou-se de tudo. Vede, o amor que somos convidados a viver é exatamente o amor que Deus vive, que Cristo vive. Ele despoja-se, ele abdica da sua majestade e glória divinas para assumir a pobreza inicial. Pobreza inicial da natureza humana. Porque, como eu vos disse há pouco, nós não somos pobres em nada, só no início. Porque somos crianças, ainda não formadas, no conhecimento de todas as nossas capacidades e potencialidades de amar. Tudo o resto vem do amor. E então, se nós vivemos este amor à imagem do amor de Cristo, todos são importantes, menos nós. Para Cristo, todos importavam. Ele era o último, de todos os últimos. Ele até foi para a cruz, que não era dele, por nós. Não tantas vezes eu vos disse. Aquela cruz era minha, era vossa, era dos que viveram séculos antes de nós, milénios, dos que vão viver, vão nascer. Essa é a cruz de todos nós. E Cristo morre, dizendo: não, 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 não. Não vais tu, vou eu por ti. E disse isto para cada um e para cada um de todos os filhos de Deus, de todas as eras, de todos os séculos. Então, maior despojamento, maior abdicação de tudo, não há. Esse é o parâmetro do amor que nós temos que viver. E é assim que a imagem de Deus repousa em nós, homens e mulheres. Logo, não pensemos nunca que a mulher veio porque, coitadinho de Adão, estava sozinho. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, não é bom, não é porque o homem fica com solidão. Depois fica tristinho por estar só. Não, não é por isso. Não é bom que o homem esteja só. Porquê? Porque se eu estiver só, eu não vou repousar em minha imagem dele, porque ele não pode, não tem arcabouço, nem matriz, nem chão, para poder ser a minha imagem sozinho. Precisava de um complemento feminino, que é a mulher. Como o homem, complemento masculino da mulher também. E os dois, homem e mulher, é que são a imagem masculina e feminina de um Deus que não tem género. Deus não é nem feminino nem masculino. Mas nós vemos aquilo que poderíamos chamar de feminino em Deus, se ele o tivesse, na capacidade criadora que ele tem. Porque vemos isto de forma antropomórfica, quando pegamos daqui do chão para os céus e olhamos que a mulher tem um vento que gera vida. Então, se Deus gera vida, Deus também é feminino. Não, Deus transcende o feminino, está para além do feminino e do masculino. Mas foi necessário, na forma humana, dos seres que Ele criou, que houvesse essa complementaridade. Então, nós somos, no amor que vivemos, mulher e homem, homens e mulheres, é a imagem desse Deus triúnico. E somos geradores de vida. E Deus partilha, nessa imagem plena, que os dois, homem e mulher, em conjunto, não em separado, transportam, e Ele dá a ambos a possibilidade de serem como Ele, também geradores de vida. E chegamos à cruz. E partilha
Mais uma vez, não com o homem, a possibilidade de gerar vida, mas com a mulher, dotando-a de um berço, de um ninho, de um útero, de um novo Éden, onde o Senhor planta e continua a criar, através da participação do homem, enquanto género masculino, no ventre da mulher, a vida da qual Ele é Senhor absoluto, da qual Ele é Criador. E quando chegamos a este momento, amados irmãos e irmãs, nós poderíamos dizer, bem, houve um filósofo racionalista, Descartes, que disse uma coisa com um bocadinho mais de esforço, só que ele não podia fazer esforço porque não amava. Ele era um racionalista, um homem da lógica, que é Descartes. Ele, a certa altura, diz qualquer coisa como isto, se não me engano. Cogito ergo sum. Eu penso, logo existo. Ele diz isso numa daquelas suas obras, se não estou enganado, é o Discurso de Método. Discurso de Método. Qualquer coisa que saiu na altura das mãos dele por volta de 1637. E mais tarde, umas coisas que ele faz sobre as suas reflexões, que ele chama de meditações metafísicas, ele vai dizer, não apenas eu penso, logo existo, eu sou, logo existo. Bem, mas isto é ao nível do homem, isto é ao nível da especulação filosófica. Nós não diremos nunca, eu penso, logo existo, eu sou, logo existo. Nós deveríamos dizer, eu amo, logo eu existo. Eu amo, logo eu existo. O que me dá a certeza da minha existência é a forma como eu amo e a quantidade de amor que eu consigo manusear. E nisso eu tenho vocação ilimitada. Poderei, se eu quiser, manusear a quantidade de amor que eu quiser. O amor, eu costumo dizer que cansa. Que quem ama morre mais cedo do que aqueles que não amam. Mas eu poderia dizer exatamente o oposto, não pondo em causa o que inicialmente disse. É verdade que amar cansa. Cansa. Porquê? Porque eu tenho que estar atento. Porque eu tenho que andar. Tenho que calcorrear. Tenho que ir ter com os outros. Tenho que pegar com os meus braços em coisas que os outros precisam e que são minhas e dar-lhes, dar a cada um deles aquilo que eu tenho. Faça-me pouca falta, muita falta ou falta nenhuma. Não é bom dar só o que não nos faz falta, porque não fazemos esforço nenhum. Bem, a única coisa que, em vez de jogarmos no lixo, porque está com ranço daqui a um ano, damos a alguém. Mas não há um esforço de tirarmos qualquer coisa que depois, não atendo, nos faça falta. O amor deve vir até aí. Então nós temos a capacidade de manusearmos, isto é, de podermos trabalhar com a quantidade de amor que tenhamos capacidade para pôr em prática no dia-a-dia em função dos outros. Isso só depende de nós, indubitavelmente. Bem, e depois chegamos a este momento em que nós constatamos, já crescidinhos, já com 17, 18, 20 anos, 15 anos, e por aí fora, até ao fim da vida, que estamos vivos. E muitas vezes andamos pela vida e não sabemos o que fazer com a nossa vida. Não sabemos realmente o propósito da nossa existência. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu vou descobrir o que Deus quer de mim? Para isso, queridos irmãos, nós temos primeiro que descobrir quem somos. E nós somos o quê? Nós somos, ou deveríamos ser, nós deveríamos de encontrar naquilo que somos o que Deus quis que nós fôssemos. Eu não posso encontrar na minha relação de amor com ninguém se eu não souber primeiro quem eu sou. E o que eu sou importa no plano de Deus que eu conheça. Não me interessa nada. Eu especulo e agora eu decido. Eu sou isto assim, 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 porque dadas as minhas capacidades, as minhas qualidades, o que eu aprendi, o que eu estudei, por onde andei, por onde viajei, eu sou isto, eu sirvo para isto. Não é por aí, amados irmãos. E agora voltamos à Adão e Eva. Deus cria os animais, vê, mas Deus não dá o nome aos animais. Deus diz para Adão depois nomear cada um deles. Bem, e se calhar nós pensamos, Adão olhou para cada um deles e inventou um nome. Passou-lhe por a cabeça. Hipopótamo chamou hipopótamo, girafa chamou girafa, carraça chamou carraça, cão, cão, gato, gato, papagaio, papagaio. Não fez nada disso. Deus dá a possibilidade a Adão de nomear os animais para que Adão comece a sentir nele a atenção a despertar.
interiormente dentro dele. Nomear os animais, não é tipo isto tudo que eu vou dizer lá, mas hiperbolicamente está lá tudo. É um convite que Deus faz para que Deus entre dentro do animal. E quando der o nome, só deu o nome a cada um dos animais depois de ver qual é a natureza daquele animal, qual é a função que aquele animal tem e qual é o propósito daquele animal na criação de Deus. E então Adão vê que o hipopótamo tem aquela natureza de hipopótamo, a função de hipopótamo e o propósito de ser hipopótamo. Não lhe poderia chamar outra coisa senão hipopótamo. Bem, digo isto em função de hipopótamo, como poderia dizer em função de qualquer um dos outros animais. E nós somos chamados também, amados irmãos e irmãs, a encontrarmos dentro de nós aquilo que, antes de nomear os animais, Adão foi atentamente descobrir, como se perguntasse: diz-me, tu animal, qual é o teu nome? É como se cada um dos animais se revelasse perante Adão. Porque Adão quis conhecer intrinsecamente. Cada um deles não quis dar um nome qualquer. Apenas e só o nome que era próprio àquele animal e que ele não poderia ter, a não ser aquele que Adão lhe deu. Adão, então, não inventa os nomes para os animais. Adão reconhece que aquele é o nome, o único, que cada um dos animais poderia ter. Voltando a nós, como estava inicialmente agora a falar, nós temos também de saber qual é a nossa natureza. Bem, somos humanos, natureza humana, muito bem. Qual é a nossa função na criação de Deus? E qual é o propósito da nossa vida? Porque nós não estamos ao nível da existência, queridos irmãos e irmãs, como os animais. Os animais estão ao nível da existência, eles vivem. Nós começamos por existir e somos chamados a viver. É termos uma vida semelhante em tudo a de Deus. Por isso nós temos a imagem de Deus em nós. E a seguir à imagem, nós temos uma coisa que vem a seguir, que é: fomos também criados conforme a semelhança de Deus. E isto que é a semelhança de Deus é exatamente aquilo que eu comecei por dizer em função de Adão ter nomeado os animais e de nós descermos dentro de nós próprios e redescobrirmos quem somos. E se nós formos bem fundo dentro de nós, nós descobrimos em nós que fomos criados por Deus para sermos receptáculo habitacional do próprio Deus em nós. Quanto mais Deus se agigantar dentro de nós, mais eu sou lúcida, de forma lúcida e visível, um ser humano com um propósito encontrado nesta vida, sabendo exatamente o que é que Deus Ele quer. Enquanto não descobrimos isso, nós andamos aos encontrões na vida, amados irmãos. Nós existimos. Nós temos filhos, nós temos casa, nós temos emprego, levantamos de manhã cedo, chegamos à tarde a casa, vamos tomar banho, fazemos o jantar, depois preparamos as férias, depois compramos os bilhetes para ir ao circo, quando houver convite, como antes também, ao teatro, isto e aquilo, tomamos um café, uma cerveja com os amigos, andamos nisto. Mas isto é existir, isto não é viver. A ovelha também anda, levanta-se de manhã, vai para o lameiro, come merda, à tarde, com a barriguinha cheia, vai para o curral, o redil, lá o dono dela, os donos põem mais uma palhinha seca, continua a comer, lá vai dormir durante a noite, acorda para comer de novo, até morrer e ir para o tacho. Ou morrer sem ir para o tacho. Mas a ovelha só existe. Dou a ovelha como exemplo de tudo o resto que existe. Nós somos chamados à vida. Nós somos chamados a transportar o próprio Deus em cada passo que damos. Mas isso é possível. Voltamos à estaca zero. Se eu me encontrar com aqueles que eu amo. E para isso eu tenho que amar como Deus ama. Então eu estou vivo. Então eu estou vivo e estou pronto para enfrentar a morte? Ainda não. Ainda não se eu for cauteloso. Porque quando pensamos ou pensarmos na morte, devemos pensar se estamos, temos certeza, estamos minimamente preparados para enfrentar a morte que nos espera. Porque ela espera, ela aguarda. Não podemos passar ao lado da morte, nem por cima nem por baixo. É mesmo pelo centro do coração da morte que nós passaremos. Deus não criou a morte. Deus só criou a vida. Começámos por falar da criação angélica e cósmica de Deus e tudo aquilo que já falámos em função da vida e dos dons que Deus
com os quais Deus dotou esta vida que nos deu. Então, Deus é o Senhor da vida, Deus não é o Senhor da morte. A morte acontece porque Adão e Eva se desviam do plano que Deus convidou que os dois cumprissem. Eles não cumpriram esse plano. E Deus, enfim, dá esta volta toda, o Verbo encarna, para poder resgatar Adão da não comunhão com Deus. Adão, depois da queda, não podia mais entrar numa relação de amor. Comungar com Deus é isso. É ter relação de amor com Deus. Ele não podia mais relacionar-se com Deus. E Deus só se relaciona amando ou sendo amado. Deus não se relaciona de outra forma. Então, Deus, o Senhor da vida. A queda é a geradora da morte. Mas Deus dotou aqueles que criou com uma natureza específica. Ou seja, ao homem e à mulher foram dados uma natureza, que é a natureza humana. E essa natureza humana comporta aquilo que nós chamamos a pessoa humana. Eu sou homem, aquela é mulher, nós somos homens, aquelas são mulheres, e vice-versa, e cada um de nós é pessoa humana. E a pessoa humana comporta duas coisas. A alma, por um lado, e o corpo, por outro lado. É o corpo e a alma que fazem que eu seja possível de identificar como uma pessoa humana. Só a alma não é pessoa humana, o corpo separado da alma não é pessoa humana. Bem, quando nós nos confrontamos com a morte, há imediatamente a entrada num estado antinatural à pessoa humana. É que a pessoa humana deixa de existir. Temos um corpo adormecido no túmulo durante um tempo, esperando a ressurreição, vinda pelas mãos de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ressuscitamos vivos e os mortos, e temos por outro lado uma alma que não está adormecida, está ativa, depois da morte, mas a pessoa humana foi cindida, foi cortada, foi quebrada, foi separada. Temos duas partes de um todo, não mais em uníssono, mas separadamente. Uma esperando a ressurreição adormecida no túmulo, que nós chamamos morte, mas que é um adormecimento esperando a ressurreição um dia, e a alma estupefacta, esperando reunir-se com o corpo. Porque, ao contrário, queridos irmãos, já voltamos a isto, mas só um pequeno parênteses, em relação à postura que o mundo tem em função destas matérias. Nas religiões mais antigas e nas filosofias de todos os tempos, sobretudo nas pré-socráticas e neoplatonistas e platonistas, é visto sempre a alma abandonando o corpo como algo que é muito bom para a alma. A alma separar-se do corpo como algo que é altamente desejável para a alma. Isto é, pôr o corpo de parte é aquilo que nos dizem essas filosofias e esses movimentos, digamos assim, de várias épocas, que era importante. Porque o importante era a alma. O corpo era como se fosse um peso, algo que retrai a alma de ser plena na vivência das suas capacidades. E não é verdade, amados irmãos em Cristo, porque essas posturas e esses movimentos filosóficos ou pseudo-filosóficos são todos eles, contrários a Cristo. Essa postura intelectual ou pseudo-intelectual invalida, torna desnecessária, obrigatoriamente, a ressurreição. Porque a ressurreição é para os corpos, não é para as almas. E todas essas religiões e filosofias nos foram informando, desde os hindus, aos budistas e por aí fora, não é? Que é importante é que a alma se liberte do corpo para ela atingir a plenitude, como os budistas, do nirvana. Mas nós não temos nirvana no cristianismo, meus irmãos. Nós não temos neblina a não ser aquela que desce no inverno, de Serra de Sintra, do Marão, de Jerez, de outras serras, de outros montes e montanhas pelo mundo fora. Essa neblina é bem faceja, essa é bela, essa é bonita de contemplar. Mas o reino dos céus não é o nirvana. O reino dos céus não é neblina. O reino dos céus, como dizem muitos padres da igreja, é um lugar físico, místico, espiritual. Se não fosse um lugar físico, místico, espiritual, não podia contemplar corpos. E o apóstolo São Paulo diz, nas suas epístolas, que as almas não entrarão no reino dos céus. Diz São Paulo, repito, as almas não entrarão no reino dos céus sem o seu corpo.
É preciso que o corpo seja ressuscitado para entrar a alma depois com o corpo no reino dos céus. Porquê? Para voltar a ser pessoa humana. Porque nós somos pessoa humana hoje, morremos e deixamos de o ser, e só seremos pessoa humana na plenitude quando, depois, a nossa alma se reencontrar, se reunir com o seu corpo, com aquele corpo específico, não com um qualquer, como dizem os reencarnacionistas. É com aquele que foi posto no túmulo, que é o meu corpo. Então, esta medida, amados irmãos, é necessariamente importante que a conheçamos. Não vivemos uma religião, como é que se diz, desincorporada, incorpórea, em que o corpo não tem importância. O corpo é da máxima importância. Cristo ressuscita no seu corpo. Na cruz é o corpo que ressuscita. Nós vejamos as relíquias, que são os ossinhos dos santos que partiram, pessoas humanas que atingiram em graus diferenciados uns dos outros, uns mais, outros menos, mas todos eles são santos e santas. Atingiram no seu corpo o máximo daquilo que conseguiram de pôr dentro desse corpo de amor à imagem do amor divino. Homens e mulheres de vários séculos, de vários tempos. Nós não somos, amados irmãos, enquanto igreja, algo que não esteja em sintonia perfeita com este mandamento de Deus, de sermos cada vez mais semelhantes ao próprio Deus e a transportarmos de forma rigorosa e atenta a sua imagem. Na medida em que fizermos isto, ou seja, que cuidarmos da imagem de Deus em nós e nos aproximarmos de Deus pela vivência daquilo que Deus é nas suas qualidades, daquilo que Deus é que nos propõe, e também mais semelhantes a Ele. Ou seja, cada vez que eu sou semelhante a Deus, é no momento exato em que eu pratico atos iguais aos de Deus. Enquanto eu não fizer isso, eu não sou semelhante a Deus. Tenho a imagem, mas não sou semelhante ainda. Enquanto eu não fizer isso, não souber transportar de uma forma adequada a imagem de Deus e não souber viver de forma adequada à semelhança de Deus, eu também não sou um irmão ou uma irmã adequados para os meus irmãos. Porque eu não, transportando a imagem de Deus em mim, da forma correta, não vivendo essa semelhança de forma adequada, como é que eu depois consigo fazer isso em função daqueles que esperam de mim? Que eu deixe de ser eu próprio para que eles possam ter lugar para existirem e viverem. Amar significa, como eu disse há pouco, dar lugar ao outro, como Deus nos deu prioridade de lugar a nós. Então, estas são condições necessárias para nós enfrentarmos o dia da partida. E o dia da partida deste mundo é o dia da chegada à nova etapa, queridos irmãos. Quando a alma se separa do corpo, e agora falaremos um bocadinho da alma, a alma, como eu disse há pouco, fica atónita, fica perplexa, fica preocupada. Ela nunca viveu sem corpo, ela não sabe muito bem o que vai acontecer ainda. Diz São João Maximovich, um grande santo da Igreja Russa fora das fronteiras, que nasceu para os céus, se não estou enganado, em 1966, algo por aí, 66. Logo, é um santo, e porquê é que eu estou a evocar este santo? Para não pensar que são só santos, como Santo Irineu do Leão, ou Santo Policarpo de Esmirna, de há 1900 anos atrás. E começamos a pensar, isso era nessas horas, nessas épocas, agora já não é assim. Não, estou a falar de um santo que partiu, que nasceu para os céus não há ainda, 60 anos, por aí. E ele, parafraseando outros padres da Igreja, mais antigos do que ele, mas socorrendo-se daquilo que ele viveu, daquilo que ele vivia, ele diz que quando a morte acontece, a morte física, a alma no primeiro dia ainda fica junto. No primeiro, segundo, terceiro dia, mas no primeiro dia fica junto do túmulo. No segundo, terceiro dia, a alma deambula pela casa onde viveu, pelos sítios onde esteve com os familiares. Depois do terceiro ao nono dia, diz São João Maximovich, que são apresentados à alma todos os momentos de vida celestial que a alma pode vir a viver se entrar no reino dos céus. E depois do nono dia, ao 40º dia, a alma é acusada pelos demónios. Os demónios vão
sem saber se aquela alma vai para o reino dos céus ou se irá um dia para o reino dos infernos. Eles vão acusando aquela alma, passo a passo, dizendo, tal dia, tal hora, tu fizeste isto, e muitas vezes mentindo. Bem, então, nesse momento, os anjos de Deus, que acompanham aquelas almas que se santificaram em vida, isto é, que transportaram de forma adequada a imagem de Deus e que viveram de forma profunda e tudo fizeram para se assemelharem a Deus, essas almas serão acompanhadas depois da morte pelos anjos de Deus. E os anjos, esses anjos de Deus, defenderão a alma diante dos demónios que a acusam. Então são momentos terríveis, difíceis para a alma depois da morte. Por isso, as nossas orações, agora vamos falar das orações, que é importante saber porque é que a Igreja ora. Porque é que temos a litania dos defuntos na Sagrada Liturgia? Porque é que no ofício de vésperas mencionamos os defuntos também? Porque é que temos a panaquida e outros ofícios na Igreja que relembram os mortos? Porquê? Porque nós somos a mesma Igreja. Os que estão do lado de lá, neste caso a alma vivente e o corpo dormente e adormecido, à espera da ressurreição, estamos em lugares diferentes. O corpo está num lugar físico, que é o túmulo. A alma não está num lugar físico, está naquilo que nós chamamos de paraíso. A igreja chamamos de paraíso. E também, às vezes, é dito, naquela história do rico, lembram-se, de Lázaro, em que o rico, depois de morrer, diz, pai Abraão, manda Lázaro dizer aos meus irmãos que se acautelem, enfim, que levem outra vida, que eu não venho, para não virem parar onde eu estou. E pede ao teu servo, aí Lázaro, pega um bocadinho de água, põe um dedo, para, enfim, refrescar a minha língua. Bem, isso nós ouvimos nessa parábola do rico e de Lázaro. Isto era a propósito de quê? Do paraíso, sair do paraíso, sim. Então, o paraíso é dito que Lázaro está no seio de Abraão. Logo, seio de Abraão é sinónimo de paraíso. Mas paraíso não é o reino dos céus. É, como dizia o metropolita Gabriel, nosso pai na fé, primeiro metropolita desta igreja, ele que refundando a igreja, nos trouxe a todos à fé ortodoxa, em 1968, quando celebrou a primeira liturgia em terras portuguesas, dizia que o paraíso, ou o seio de Abraão, são a antecâmara do reino dos céus. Da mesma forma que o Hades não é o inferno, é uma antecâmara do inferno. Ou seja, quando nós morremos e a alma se encontra sem um corpo viva e ativa do lado de lá, nesse estado, não num lugar físico, mas num estado de espera, a alma não se encontra num estado definitivo. Essa antecâmara do reino dos céus permite à alma o quê? Quando a alma é a alma de um justo ou de uma justa, pelas orações que nós fazemos com que haja uma aceleração do antegozo, de um saborear antecipado, que aquela alma, quando tiver um corpo, entrando no reino dos céus, irá ter a plenitude. Então a alma já usufrui disso, antecipadamente, na medida em que ela pode. Vamos dar um exemplo. Imaginemos que vamos à ópera, ao Teatro São Carlos, ver o Barbeiro de Sevilha. Chegamos atrasados. Já começaram os cantores a cantar. Já não nos deixam ir nem para a plateia, nem para os camarotes. Mas alguém teve misericórdia e deixou-nos ficar naquelas galerias grandes, largas, do Teatro São Carlos. Nós não vemos quem canta. Nós não vemos quantas pessoas estão a assistir ao Barbeiro de Sevilha, à ópera, na plateia. Mas nós ouvimos tudo o que os outros ouvem. Só não vemos. Mas sentimos o que os outros estão na plateia sentem. Só que não estamos sentados. Não entramos a horas. Não estamos ainda no lugar em que devíamos estar. Então, esta é uma imagem, como todas as imagens e exemplos, não é apropriada. Claudica, por ser exemplo. Mas é para termos uma ideia daquilo que as nossas orações fazem por aqueles que partiram, pelas almas que aguardam, que o corpo lhes seja devolvido na ressurreição. Portanto, é importante e crucial que nós peguemos, não só nas nossas orações pessoais, isso eu diria que é obrigatório, orarmos todos os dias pelos que partiram, mas pedirmos à Igreja que ore liturgias, chamadas missas no Ocidente, 33, 90, o que pudermos, porque não há quem se lembre dos que partiram, mas e se ninguém se lembrar das almas que partiram, elas não usufruirão tão rapidamente, nem tão velozmente, no caso dos justos e das justas, daquilo a que têm direito. Mas é um direito dado pelo nosso morto.
Se nós amamos, nós lembramos. Quem ama tem memória, quem ama não esquece. Muito menos aquele que era amado ou amado e que partiu. Então, quanto mais oramos por aqueles que estão de lado lá, na alma, ainda sem corpo, mais a presença angélica junto deles é sólida, intensa e presente, mais a presença de Cristo Nosso Senhor é visível e cristalinamente clara para cada uma dessas almas. Bem, e podemos agora perguntar o que é que acontece então àquela que está na antecâmara da morte. Nós não sabemos, amados irmãos, quem está num lado, quem está no outro. Bem, poderemos. Imaginemos que encontramos um santo ou uma santa na nossa vida ainda, com corpo e com alma. Ainda não morreu. E nós vimos que realmente aquela mulher ou aquele homem, pelos atos de vida que levam e que vive, é um exemplo de santidade. Então nós somos levados a crer que quando partir, ou quando partiu, bem, é uma alma de um justo ou de uma justa e estará então na antecâmara do Reino dos Céus. Mas isso é muito raro acontecer nas nossas vidas. Não porque não tenhamos santos e santas, porque as pessoas santificam sem vida, não é depois da morte. Entendem? Bom, nós somos pessoas desatentas, pouco participativas e pouco presentes. E então não vemos os heróis na fé e no amor. E herói na fé é igual a herói no amor. É aquele que ama à imagem do amor de Deus. E não nos vemos em nossa vida. Então não sabemos quem está na antecâmara do Reino dos Céus, quem está na antecâmara do Reino dos Infernos. Mas nós oramos por uns e por outros. E Deus sabe quem está num lado e quem está no outro. Em função daqueles que não são justos, que não amaram, que não perdoaram, isto é, em função daqueles que nunca levaram em consideração em nenhum momento das suas vidas, terem um ato, sequer um, igual a um ato praticado por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, esses estarão certamente na antecâmara do Hades, do inferno. No Hades, que é a antecâmara do inferno. Bem, e o que é que as nossas orações fazem por eles? Fazem, bem, antes disso, quem está no Hades e quem, estando no Hades, for definitivamente no dia da ressurreição dos vivos e dos mortos para o inferno, e só Deus sabe quem é que vai, quem estiver nessa antecâmara do inferno e for para o reino dos infernos um dia e se afastar eternamente de Deus, quem for para os infernos nunca mais deixará de ir ao encontro do inferno. Como alguém que entra no oceano e cada vez encontra mais água, mais água, mais água, como se não houvesse continente do outro lado. Entendem? No reino dos infernos, perdão, se o inferno fosse o oceano, não havia terra na outra margem. Era um andar pela água sem encontrar terra. Então, no inferno é um andar sem encontrar Deus, cada vez mais afastando-nos de Deus. E o inferno é a glória do próprio Deus que se torna, e a sua majestade, insuportáveis para aqueles que estão nos infernos. É uma luz que queima, mas é a luz de Deus, que queima os que estão no inferno. Vamos dar um exemplo. Imagina, os exemplos são, como eu digo, falhos de muita coisa, mas servem para nos darem pistas, para nós percebermos um pouco melhor. Imaginei que alguém, uma criança com 7 anos de idade, imaginemos que isto era possível, que a criança sobrevivia, que era alimentada na escuridão, com 7 anos foi posta num buraco, numa gruta, numa cova, que sai de lá com 60 anos. Viva! Foi comendo, foi dando banho, está viva. Bem, mas nunca viu nada a não ser escuridão. Nunca viu a luz do dia. Quando essa criança, com 60 anos, ela foi para lá com 7, para aquele buraco escuro, onde só há escuridão. Durante o dia e durante a noite. Quando aos 60 anos vier cá para fora, se não a ajudarem, não a prevenirem, para que ponha a mão nos olhos, se ela vier assim, ela fica cega. Não, cega. Não é só com dificuldades, fechamos ou não, fica cega. Porquê? Porque não está habituada à luz do dia. Logo, aqueles que vão para o inferno não estão habituados à luz de Deus. Então a luz de Deus queima-los ar. Mas não é porque Deus é mau. Não é porque Deus não ama. Deus é eternamente bom. Deus ama eternamente. Eles e elas é que não amaram, nem quiseram viver de acordo com o convite que Deus convidou a que vivesse. Entendem? Bem. Então, a alma aguarda ansiosamente pela ressurreição. A alma dos justos, vê-nos a nós. Os que ficaram cá, os familiares, têm como ver. A alma dos que estão na câmara do reino dos infernos, não. Porque o terror que invade aquelas almas
que lhes dá a certeza do julgamento punitivo. Eles sabem que vão parar ao reino dos infernos. Uma questão de tempo apenas, até que chegue a ressurreição. Eles têm essa noção, estão tão absortos, estão absorvidos. Por isso que não têm como contemplar nenhum rosto de nenhuma outra alma que esteja na antecâmara do reino dos infernos, nem nenhum dos seus irmãos que ficaram nesta terra vivos. Ao contrário daqueles de justos e de justas, que aguardando na antecâmara do reino dos céus a ressurreição para definitivamente nos céus entrarem com Cristo um dia, nos acompanham e oram por nós também, como nós oramos por eles. Não temos nós santos e santas? Milhões, milhares na igreja. Então os santos e santas não estão no reino dos céus, estão na antecâmara do reino dos céus, estão no paraíso, estão no sideral. Eles oram por nós e eles assistem-nos. Mas nós também devemos orar por eles. É essa comunhão que falámos inicialmente, daquilo que é a comunhão que Deus pede que tenhamos. E a comunhão é, como eu disse, amar, 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 amar. Amar é trazer à memória também, meus irmãos. Amar, como eu disse há pouco, e relembrando, é apagarmos-nos nós mesmos, a nós próprios, para que o outro tenha o lugar que eu tinha. Isso é amar de forma sublime. Como Deus, que foi para a cruz, tirando-me de lá, pondo-se Ele próprio em meu nome, em meu lugar. Essa é a forma correta e perfeita de amar. E é esta a forma que os justos e as justas, os santos e as santas, tiveram e viveram em suas vidas. Bem, um dia também, nós, se vivermos dessa forma, não estaremos apenas no Sideral, nem no paraíso, mas entraremos no reino dos céus, no dia em que o Senhor vier ressuscitar e os seus mortos. Noutra altura falaremos de outras qualidades da alma, por exemplo, do Núcio, não vou falar agora, da reencarnação, do purgatório, que não é nosso, é da Igreja Católica Romana, mas para sabermos o que é o purgatório, para saber que a Igreja não aceita a reencarnação, o que é que isso é, porque é que não aceitamos, não aceitamos, explicar porquê, mas isso falaremos noutra altura. Hoje ficamos por aqui com estas noções, que são noções básicas apenas, pequeninas, ainda elas não são superficiais, porque no pouco que é dito com a profundidade inerente à verdade que a Igreja nos ensina e nos transmite. Mas não podemos falar de tudo, porque também não podemos ficar aqui até às 3 da tarde. Primeiro porque têm as vossas casas, estão cansados também, e se calhar só têm alguns que trabalharam 6 dias e só têm o domingo hoje para poderem cuidar das vossas famílias e das vossas casas. Vamos fazer um pequenino intervalo aqui de 15 minutos para tomarmos um café, para darem um espaço, e daqui a 15 minutos eu venho outra vez ter convosco e depois conversamos. Quem tiver perguntas, se não houver pergunta nenhuma, vamos embora. Almoçar. Ponto. Ali, no mosteiro. Se tiver algumas perguntas, eu terei muito gosto em responder a cada uma delas. O Senhor os abençoe, os proteja e os guarde.